é impossível a gente separar o campo, por mais positivo que seja. Né? A última impressão é sempre a que fica, né? Então, a torcida satisfeita, a imprensa até, né, avaliando positivamente o ano e muito do que você falou leva para essa direção e faz sentido você separar, falar, pô, tem muito acerto, tem muito erro. Mas é impossível a gente não falar da fase delicada, né, financeira do clube. Você tocou aí no meio da sua explanação, né? Nos números, e os números a gente sempre fala aqui que não dá para ser simplista em relação a isso. A gente tá falando de uma dívida de 2,5 bi de reais, que é muito dinheiro, né? Mesmo para um clube que vai faturar 1 bilhão esse ano. Né? Quando a gente faz o comparativo, a gente olha muito esses indicadores, né? O Corinthians tem, se você comparar a receita, né, dívida contra receita, o Corinthians tem uma dívida que é 2,5 vezes a receita dela. Quer dizer que ele tá muito alavancado, né? Para ele conseguir pagar essa dívida, ele tem que gerar mais receita, tem que gerar fluxo de caixa livre, tem que conseguir ter dinheiro para pagar o serviço dessa dívida, diminuir o principal. E aí quando você vê o Augusto contratando um custo grande para o ano que vem, né, trazendo uma série de atletas na janela, e ótimo que eles funcionaram dentro de campo, porque o problema fica menor lá para frente, ele tem um desafio grande de gerir o caixa pensando no ano que vem. Né? Se a gente colocar em números, só em juros, né, o Corinthians ano passado gastou 250 milhões de reais, esse ano, se a gente fizer a conta pela Selic e não considerar empréstimos mais caros, vai gastar aí ordem de 300 milhões de reais, então a gente está falando de em 2 anos, quase 500 milhões de reais só em juros. Para não fazer nada, para não sair do lugar. Para a dívida crescer, porque você está enxugando gelo. E aí, né, fazendo o paralelo, se a gente pegar o Flamengo, né, a relação dívida-receita do Flamengo é 0,3, o Palmeiras é 0,6, o Fortaleza é 0,3, o Red Bull Bragantino é 0,5, o próprio São Paulo, que tem falado muito em disciplina financeira agora, é 1 a receita para dívida. E tudo isso significa que o Corinthians tem menos dinheiro disponível, ou deveria ter menos dinheiro disponível para gastar com futebol. Como é que você enxerga essa dualidade? Né? Eu tenho menos dinheiro para gastar com futebol, mas eu tenho a pressão por resultado, então eu tenho que continuar gastando, versus uma nova gestão que está claramente tentando ser mais profissional em relação à gestão dessa dívida. Então, como é que você enxerga esse emaranhado todo de coisa? Né? Uma dívida de 2,5 bi, com um elenco caro, com uma operação de futebol cara, entrando num ano mais desafiador ainda que vai ser, com os clubes gastando mais dinheiro. Onde você enxerga o Corinthians no meio disso tudo? Tá complicado mesmo essa parte financeira. A provisão é que fecha aí com quase 300 milhões negativos o ano, né? É muito alto isso. O Andrés, 19 dele, que foi o pior ano, assim, foi menos 195, e ainda argumenta a pandemia, aquela coisa toda, em 20 menos 130. O que eu percebo, e eu não sou especialista, ele falou, quer saber, eu vou cuidar do 24, eu vou resolver 24 e lá em 25 eu vejo o que eu faço. Só que nesse 25 eu vejo o que eu faço, o Corinthians, por exemplo, contratou muito jogador e contratação é parcelada. Tem muita gente para pagar o ano que vem. Muita gente. E eu não tô falando para pagar de gente ou de salário, tô falando de direito econômico. Então você tem um agarro para pagar uma parte, Mateuzinho, Ranielli, Félix Torres, Pedro Raul, você tem uma galera para você pagar. Então você meio que leva pro 25 um problema que você conseguiu minimamente fechar o ano, mas aumentando a sua dívida. Essa dívida de 2,4, lembrando, né, tem o estádio aí nessa história, né, 700 do estádio, que é outro CNPJ, mas sobra de alguma maneira pro clube, que agora o torcedor tá tentando fazer a parte dele lá com a vaquinha, tentando ajudar de alguma maneira, mas vai ter que chegar uma hora que o clube vai ter que sossegar. Então, a minha visão para 25 se eu sou dirigente, eu chego pro meu torcedor e falo, gente, é o seguinte, eu fiz coisas até que eu não deveria ter feito, a gente estava numa situação difícil, só que eu preciso pagar a conta em 25. O que eu vou tentar fazer é manter o que eu tenho, que é bom time, que é bom elenco, hein? Não é... Tá longe de ser um mau time, tá longe de ser um mau elenco agora. Você tá gastando ali 22, 25 por mês com um elenco desse, cara, eu não sei... 400 milhões no ano, né? Eu não vou conseguir trazer mais ninguém, eu não vou trazer com direito econômico ninguém. Eu vou lutar para manter todo mundo. Posso perder o menino aqui, o Bidon, que certamente vai ter proposta e tudo mais, mas eu vou tentar manter. E esse seria a minha visão. E não está muito claro como eles vão agir ainda em 25, se pela manutenção, tentar vender o menos possível. Já colocam como obrigatoriedade vender quase 200 milhões de novo em jogador. Chegou a ser 60, chegou a ser 90, e agora já para o próximo ano a previsão é essa. Está no orçamento quase 200 milhões. Você tem ali um ativo do Bidon que é importante, ele certamente vai ser vendido
Esse ano o Corinthians vendeu o Moscardo por 20 de euros, o Wesley por 20 de euros, conseguiu vender o Felipe Augusto por 3 de euros, já tinha vendido o Murilo na reta final do ano passado, entrou um dinheiro do Murilo já esse ano também, mas não tem tanto garoto pra você vender assim não. Não vai ter tanta gente querendo, mas ninguém pode comprar o Carrilho? Pode, mas não vai pagar muito, já tem 33 anos, estamos falando daqueles que podem ser vendidos. Então é algo que o Corinthians tem que ficar de olho, tem que cuidar. E eu acho que o Augusto e etc., pelo relatório que o Core colocou, falta documento, falta uma auditoria, falta... Cara, eu acho que esse é um órgão que tem que sair cobrando e continuar cobrando em cima do presidente. Isso não é terra de ninguém, ele não pode fazer o que ele quer fazer, o que ele acha que ele tem que fazer. Isso tem que ser cobrado mesmo. O relatório do Core é bem sério, é um relatório técnico, né, de pessoas que na teoria... são mais técnicos, não são conselheiros, isso não é o voto político, é um conselho de orientação. E lá tem erros financeiros e colocam uma situação de risco financeiro, de colapso financeiro e tudo mais, eles deixam claro. E eu entendo também o lado do torcedor. O lado do torcedor, e ele não está errado de pensar, peraí, gestão temerária, colapso financeiro, que mundo que vocês estavam quando a dinastia de 16 anos elevou a dívida que estava. E é justo que o torcedor pense isso. Peraí, vocês estão cobrando dessa administração, e eu odeio quando o torcedor trata dirigente como ídolo e tal, isso é a pior coisa que tem. Esqueçam isso, gente, esqueçam, torcedor. Ídolo é jogador e ou clube, goste do clube. Esses caras vão passar, o Augusto vai passar, o Andrés passou, o Duílio passou, lembre-se disso sempre. Só que eu entendo, torcedor, peraí, vocês estão cobrando a tua administração e os caras que deixaram o Corinthians, onde estava a gestão temerária? Que mundo que vocês viviam que vocês deixaram passar tudo que vocês deixaram? Então o torcedor também fica bravo com isso e ele com razão, porque viram muita coisa acontecendo, era muita bobagem acontecendo, eram os Jonathan Cafu por 3 anos e meio pro cara jogar 3 jogos no Corinthians, teve muita bobagem. E vocês estavam aí, olhando tudo isso acontecer e a banda foi passando, foi tocando e vocês quietos. Então, cara, é um clube para 25, de novo, efervescente politicamente, numa situação financeira difícil e que, incrivelmente, pelo menos em 24, mas aí tem a explicação que eu falei, quando ele fecha com os jogadores, paga em dia. Quando os jogadores fizeram o manifesto, o depoimento dos jogadores foi claro. Nós estamos com ele, tudo que ele falou pra gente, ele tá cumprindo. Nossos salários estão todos em dia. Como que a gente não vai estar com esse cara? Eles deixaram claro que, não, ao contrário do que tentaram vender aí em rede social, democracia corintiana. Não teve democracia corintiana. Ali era patrão e funcionário feliz. Relação de trabalho, né? Eles deixaram claro na coletiva, ele está pagando o nosso salário em dia, nós estamos com ele. E tem que ser assim, tá tudo bem para os jogadores, são profissionais. Então, ele fechou com os caras e tudo mais. E aí entra essa explicação para o que eu vou falar. E é incrível como o campo foi blindado, parecia 2 mundos. O mundo de fora caindo pro Augusto, política, pedido de impeachment, polícia e não sei o quê, e o CT parecendo que estava vivendo o CT do Real Madrid, só com o time bem, vitórias e alegria e salário em dia, e é um mérito do Fabinho ali, de comandar, dos líderes do grupo, e de alguma maneira da diretoria, que deixou esse caos todo para fora do CT, e dentro de campo foi tudo bem. Vai ser assim em 25? Não faço ideia. Aí é só esperar acontecer.